Oi, pessoal. Agora vamos dar continuidade à terceira parte dessa sequência de vídeos falando sobre o Chacoalho de Amor, a poesia Os Médiuns Despidos do Medo. Falando ainda do tema da mediunidade, eu vou falar um pouco como foi o meu processo. Assim como eles, não fui diferente. Eu nasci numa família católica, e fui fazer a primeira comunhão, estudei em colégio de freiras, né? Sempre tive muito respeito por isso, mas eu não tinha a profundidade, assim, de falar isso não faz sentido para mim, eu só ia, não tinha muito isso. E aí, quando eu acho que eu tinha uns 8 anos, 9, por aí, eu comecei a ter sonhos, uns sonhos diferentes, uns sonhos. Eu não sabia o que era, isso me gerava muita curiosidade, né? E a mãe da Renata, que era muito amiga da minha mãe, ela já era espírita, então ela foi sempre como uma mentora para mim, né? Então, quando ela ia na casa da minha mãe visitar, enquanto minha mãe estava na cozinha fazendo um café, eu pegava ela ali, eu falava assim, sonhei com isso. E aí ela ia, muito respeitosamente, foi me instruindo, trazendo livros, aí, assim, com muito respeito à minha família, né? Isso sempre existiu. Mas sempre que eu tinha uma dúvida, eu perguntava para ela, porque eu não tinha autonomia para ir a nenhum centro, né? E assim foi indo. Quando eu atingi a maioridade, aí sim, eu tinha liberdade de sair, aí ela me levou no centro, né? Então, eu sempre ia, e era assim, palestra e passe, né? Então, era um lugar que me fazia bem. E os sonhos sempre aconteciam, sempre tinha alguns recadinhos, eu percebia que era um sonho diferente de um sonho que as outras pessoas falavam, né? Mas eu não ficava falando, eu nem via isso como uma mediunidade, né? Essa palavra não tinha muito no meu, eu não estava preocupada com isso. E assim o tempo foi correndo, eu sempre fui me afinizando ao espiritismo, né? Porque era um amparo, assim, eu tinha comportamentos melhores, né, com a reforma íntima que eu aprendi lá, a ser uma pessoa melhor, a procurar ter um comportamento melhor. Então, isso me conectava, né? Aí, compreendendo um pouco mais da mediunidade, eu fui vendo que no centro que a gente frequentava, tinha um ou outro que tinha uma mediunidade ostensiva. Comigo não acontecia nada, né? Eu não percebia nada. Percebi os arrepios, a intuição, mas isso para mim não era mediunidade, né? Era assim, é o meu jeito, né? Eu sempre via dessa forma. Eu achava que mediunidade ou era incorporação ou psicografia, que eram os mais comuns, o que a gente mais ouvia falar, né? Então, se eu não me encaixava nisso, eu não tinha nenhuma mediunidade, né? Aos poucos, com os estudos, fui aprendendo e tal, que existiam outras mediunidades, outras formas, e que eu tinha o conhecimento de que todos somos médiums. Mas, tá bom, eu era médium, mas cadê a minha mediunidade, né? Então, eu ficava me observando, né? E comecei a perceber que a intuição sempre foi muito assim, eu sempre escutei, né? Essa caminhada de estar no espiritismo, de fazer as leituras, de ter a reforma íntima, procurar ser um ser humano melhor, me amparou muito. Eu precisava daquilo, eu precisava desse amparo, eu precisava desse acompanhamento, eu precisei da disciplina de ir ao centro, né? Eu precisava de me colocar à disposição,
a ir nas reuniões mediúnicas, mesmo que eu fazia a minha contribuição, assim, sustentando os trabalhos, né, ouvindo, aprendendo. Então, durante muitos anos, isso fez muito parte de mim. E eu sou grata demais por isso, né? Até que, no centro, houve a canalização e que aconteceu o convite para fazer parte da Casa de Amor. Aí começou um novo capítulo na vida, porque eu estava não muito apegada, porque não tinha esse apego, mas era assim, eu sabia que até aquele ponto da minha vida, como o Espiritismo me ajudou a encarar tudo que aconteceu durante a minha jornada terrena mesmo, de relacionamentos, de ser mãe, de ausência da minha mãe, o desencarne da minha mãe. Então, o Espiritismo me deu o amparo que eu precisava. Mas quando eu entrei para a Casa de Amor, até para me abrir, a Casa de Amor trouxe para mim muito conhecimento, muito, muito. Mas era muito diferente do que eu tinha aprendido, do que tinha me amparado. Era diferente. Não distorcia o que eu tinha aprendido. Apenas falava assim, aquilo fez sentido, mas agora você vai para uma pós-graduação, né? O que você aprendeu fez sentido até ali. Agora você precisa se abrir, permitir novos conhecimentos, e aí o caminho é seu. E a partir de então, eu comecei a perceber que outras coisas que sempre aconteciam era a minha mediunidade, mas eu não dava atenção. Por exemplo, muitas pessoas vêm conversar comigo, isso é até hoje, a gente conversa muito. E eu sempre falo com as pessoas, e quando eu percebo, eu não lembro mais o que eu estou falando. É um negócio assim que, às vezes, tem uns lapsos do tema, de algumas coisas. Eu só percebia isso depois que a pessoa falava assim, ai, sabe aquilo que você me falou? Então, fez sentido, eu estou fazendo, e eu nem me lembrava do que era. E aí eu fui conhecer que a gente não tem só uma mediunidade, uma faculdade mediúnica. A gente pode desenvolver vários. E uma das habilidades que eu tinha, através da intuição, era de sintonização. Então, toda vez que eu me colocava a serviço ali do alto, para tentar ajudar aquela pessoa, pronto, aparecia alguma intuição muito forte e sem perceber, porque para mim era muito natural, eu conversava como eu estou conversando aqui com vocês e o negócio ia, né? Então, claro que teve períodos que eu me cobrava, porque eu via os outros fazendo uma coisa ou outra, e eu falei assim, peraí, e eu? Será que a sintonização é tão grandiosa assim? Então, fez parte de mim esses questionamentos, porque nós aqui, nós não somos diferentes de nenhum de vocês, né? A gente está expondo a nossa vida, as nossas vivências, para mostrar a vocês que o que acontece aí, acontece aqui também, né? A gente não acordou já, não. Muito da minha caminhada hoje, das minhas habilidades mediúnicas, foi uma busca de conhecimento, de permissão, de me desfazer de crenças, entender que aquilo que eu aprendi fez parte e foi maravilhoso. Mas agora o tempo é outro, eu me abro a novos conceitos, né? Mas o mais importante é perguntando a mim mesma se aquilo está fazendo bem para mim, se ressoa comigo, se eu estou bem, se eu estou feliz, né? Então, isso começou a ser mais leve. E a Casa de Amor me proporciona isso de eu não preciso fazer parte de A ou B, lá a gente não pergunta absolutamente para ninguém, mas que religião que você é? Não nos importa,
né? Comecei a utilizar as ferramentas da Casa de Amor, da Revolução do Ser, na gente. Todos os fundadores lá foram tratados, né, antes de começar a atuar, mas com uma liberdade, com a união e o zelo, como o Flávio trouxe, constante. É assim o tempo todo. Então, a mediunidade lá não é um ponto que, assim, ou você tem, você faz parte, ou se você não tem, você... Não, todo mundo tem. E ela aparece, assim, de uma forma muito natural, com leveza. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o que fez muito sentido para mim, e é um ponto muito importante na mediunidade de cada um, é a confiança que você tem no alto, no divino, naquilo que você acredita. O meu divino pode ser um, o do Flávio pode ser outro, da Renata outro. Eu tinha uma amiga que ela não era muito cética, porque ela não tinha nada de religiosidade, e ela me trouxe muito conhecimento, assim, de entender essas pessoas que não fizeram parte de uma religião como a gente fez, né? Mas ela acreditava muito nos animais e na natureza. Então, toda vez que eu conversava com ela, de vez eu falar de Deus ou falar de Sananda, eu não falava, eu falava assim, se conecta com aquilo que você acredita. E ela se conectava com a natureza. E aquilo fazia sentido para ela. E aquilo tem a força, porque se nós somos a fonte que tudo que criou tudo, inclusive a natureza, ela vai receber os benefícios dentro do entendimento dela e do querer dela, que é mais importante. Então, essa confiança que a gente tem naquilo que a gente acredita, é o pontapé inicial para você se entender, sem cobrança. Ah, mas então eu só vou ser médico se eu acreditar nesse e não acreditar nesse aqui? Não, não é isso. Né? Então, com muita liberdade, leveza, se abrindo para o conhecimento, inclusive daquilo que a gente ainda desconhece. Exatamente, essa parte de se sentir bem, né, confiante no local que você está, seguro, mesmo que você não frequente um lugar, mas seguro daquilo que você sente, daquilo que você está estudando individualmente, é muito importante. E a mediunidade, todo esse caminho, né, da espiritualidade, da mediunidade, é uma ponte que a gente tem com o alto, né, com esse divino, com aquilo que ressoa conosco, aquilo que a gente acredita. Então, a gente precisa trazer muita responsabilidade com tudo isso, né, Então, como que a gente se torna realmente esse intermediário da luz, né, de uma forma confiável? Como que a gente faz com que essas mensagens que venham, pode ser numa canalização, pode ser numa intuição, numa conversa que você está tendo com alguém, ali num trabalho de cura, mas como que esse trabalho, como que esse uso da mediunidade faz com que seja realmente seguro, confiável, e que a gente não se entrelace com as sombras, porque estamos ali nessa dualidade, né, da luz e da sombra. Então, o que faz com que a gente realmente faça o nosso melhor? Então, eu acho que essa parte que a gente está falando aqui de autoconhecimento, então, primeiro, assim, se conhecer, entender quem você é nesse sentido, que tipo de médium, o que você está consumindo, o que você pensa, o que você vibra, tudo em torno, tudo que acontece em torno da gente, o quanto a gente se influencia com o externo, né, fora as nossas sombras internas. Então, assim, é muita coisa envolvida que pode, de alguma forma, influenciar a nossa energia, a nossa conexão, aquilo que a gente sintoniza, aquilo que as nossas antenas captam. Isso é muito importante, e eu acho que, como a Mi falou, já pensou se naquele momento a anteninha dela captasse alguma coisa
que ela fala para a pessoa e dá um conselho, um direcionamento, e fala, não, faz isso, separa do seu marido, vai lá, bate nele, vai lá, faz alguma coisa, como seria? Né? Então, olha a responsabilidade, o quanto a gente tem que ter responsabilidade com a nossa mediunidade, para que justamente a gente se coloque nesse serviço de uma forma muito transparente e que a gente se conecte com a espiritualidade da luz. É isso aí, o que vocês trouxeram até agora são pontos muito importantes, né? Como a gente se colocar, né, como intermediário que tem a confiança do alto? Nós precisamos, né, primeiramente, darmos disposição. A gente tem que dizer, estamos dispostos a servir. Senão, não vai acontecer. A hierarquia não vai te enxergar como um ser que deseja genuinamente fazer isso. Precisamos mostrar vitalidade, ou seja, força de vontade, desejo de estar vivo, aquela garra, aquela gana para estar ali. Além de capacidade, dizermos, ó, somos capazes de enfrentarmos as questões, sejam os medos, sejam as dores, seja a necessidade do estudo, seja a nossa disciplina, seja a nossa coragem que precisamos de ter, para que a gente abra, assim, compatibilidade energética, e aí a hierarquia espiritual vai entendendo que você está se colocando como alguém que está dando confiança ao alto, daí chega o merecimento, que nada mais é do que a virtude. Então, com essa tríade, a gente cria essas duas pontas, que são os pilares fortalecedores desse alto, que é justamente essa confiança. Então, para você ser um intermediário, você precisa ter uma preparação energética, que é justamente essa caminhada. Dar vitalidade, capacidade, disposição, para que haja compatibilidade energética e merecimento. O estudo. Não dá para simplesmente eu aprendi algo em 1960 e quer usar em 2026. Nós precisamos nos atualizar. Muitas informações que chegam do passado, elas podem ser úteis hoje? Podem, mas novas canalizações, novas atualizações vão sendo trazidas de modo, às vezes, a corrigir alguma questão, porque todos nós somos humanos e somos falhos. Não significa que algo que foi recebido lá em tempos mais antigos está errado, mas que às vezes necessita de alguma atualização. Então, nós precisamos estudar, aprendermos técnicas, entendermos que tem técnicas que passam por atualização, para que essa técnica pode ser, de repente, inutilizada ou até atualizada de modo que ela seja mais objetiva, mais assertiva, tá? A disciplina. Não adianta não cuidar do corpo, não manter práticas energéticas, como banho de ervas, uso de cristais, meditação, ancoramento, estudo, autoconhecimento, e achar que você vai ser um bom servo do alto, que você vai estar a serviço da luz, que você também não trabalha as suas dores, traumas, medos, se você ainda tem apego, memórias que precisam ser diluídas. Então, nós precisamos aprender com as ferramentas que nós atuamos e para sermos um instrumento da luz que traz essa confiança, nós precisamos fazer essas atualizações. A coragem, não devemos ter medo. Ou, se está com medo, que às vezes acontece, vai com aquele medo mesmo, em frente. Tenha força de vontade. Traga para si a verdade. Não, olha, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar, porque eu preciso, para que aquilo faça sentido e a hierarquia entenda. Você está se colocando à disposição independente de qualquer coisa. Pode haver uma queda? Pode. Com isso você mostrará resiliência. Ou seja, frente às adversidades da vida, você tem capacidade de se levantar. E o item mais importante, a vontade de servir. Se você não der vontade, como você pode mostrar que você quer? Como você quer mostrar para a hierarquia que você tem o desejo da mudança? Como você quer mostrar para a hierarquia que você está pronto para estar à disposição? Não é a qualquer hora, a qualquer custo, não. É dizendo que você está preparado, caso haja necessidade de você ser convocado para algo, você está ali. Como eu mesmo disse lá no primeiro vídeo, eu, por meio
do mapa natal, verifiquei que eu tenho um propósito ligado a servir ao sagrado. Não significa que eu vou servir a qualquer custo, que todos os dias eu tenho de estar servindo ao sagrado, que eu não durmo à noite, que eu tenho de estar na casa de amor todo fim de semana. Não. Significa que eu tenho uma ligação com isso, que eu preciso cuidar para que esse ectoplasma tenha vida, para que eu possa estar bem energeticamente. Mas eu também preciso viver a minha experiência humana. Afinal, eu não estou humano, eu sou humano, enquanto acoplado num corpo físico. Então, todos nós somos espíritos desdobrados em almas que estão acoplados em corpos físicos. Então, nós precisamos vivenciar as experiências humanas. E dentre essas experiências humanas estão as relações para consigo e para com os outros. Então, fazer parte dessa experiência humana é compartilhar desse ectoplasma para auxiliar consciências. Então, o servir está justamente aí, fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Veja que a gente está falando muito do aspecto da mediunidade e em nenhum momento a gente fala que tem que servir a A ou B ou C de religião, tá? Isso independe, você no sossego do seu lar, estando bem, estando aberto, confiante, confiando naquilo que você acredita, né? Esses processos de conhecimento, de coragem, de disciplina, do servir a sua hierarquia, é um processo natural que independe do lugar onde você esteja, né? Claro, como eu disse lá no primeiro vídeo, que tem gente que precisa, e tudo bem, né? O entender o que se passa internamente é uma questão assim que tem que fazer sentido para a pessoa que está vivenciando, e não tomada pelo que o grupo queira que ela faça, né? Então, a gente não pode se prender a lugares que não ressoam, e com liberdade fazer as nossas escolhas, né? E assim as coisas vão fluir levemente, fluir de acordo com o passo que a gente der, né? Não vai sair assim desenfreado e a gente não vai dar conta, não. Com leveza, se permitindo, tá? E agora vamos chegando ao fim desse vídeo e teremos a nossa última parte, o último vídeo, onde falaremos se essa intuição, essa voz, está vindo de uma origem divina, como detectar isso, será que tudo que a gente ouve faz bem, a gente deve ouvir mesmo? Como que funciona isso? Então, no próximo vídeo, vamos abordar dessa forma, onde a mediunidade é atuante e como nós devemos se colocar diante dela.